Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro Papo Elevado e hoje estamos aqui com o nosso convidado de muita honra, Vini Moraes, Farmer Sênior na RD Station. E aí, Vini, bem-vindo, obrigado pela participação aqui. Opa, obrigado eu, Lucas, obrigado ao Glauber, a todo o time que está aqui nos bastidores, né? Estou muito feliz com o convite e também em poder compartilhar nesse primeiro bate-papo aí que a gente está organizando, né? Para poder compartilhar informação, conhecimento com essa galera aí maravilhosa. Show de bola, Vini. Cara, nós vamos ter um papo hoje aqui muito sobre marketing e vendas, que é o jogo que a gente sabe jogar, né? E eu quero começar fazendo uma pergunta. No dia a dia comercial ali da agência, vem muitos empresários ou diretores ou até gerentes querendo muito aumentar vendas, no geral. Mas eu sinto que existe uma confusão entre preciso de um CRM, preciso de automação de marketing, mas quero trabalhar automação de WhatsApp e inteligência artificial no meio disso tudo agora, e existe essa confusão. Como que você enxerga isso e como que a RD Station está trabalhando esse ecossistema de produtos? Excelente pergunta. Acredito que para a gente começar entendendo bem como funciona o jogo da tecnologia, né, a gente tem que pensar numa tríade de como funciona uma operação de uma empresa para aumentar as vendas. Primeiro, tem que ter boas pessoas, né? Então, não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo aí, se não tiver boas pessoas, não vai para frente. Segundo, tem que ter processo bem definido. Então, não adianta também contratar a ferramenta sem saber o que fazer nela, mexer, entender como funciona esse jogo, né? E aí sim entra o terceiro pilar, que é o pilar da tecnologia. Então, buscar uma empresa que consiga ajudar nessas três frentes, né? A entender e treinar as melhores pessoas, a aplicar o melhor processo e a escolher a melhor tecnologia. E aí a gente tem esse ponto, né, de muita confusão do mercado. Então, se você que está ouvindo entende que essa é uma dúvida exclusiva sua, não é. Não é. Né? É mais comum do que você pode imaginar. Então, para a gente começar, né, a gente tem a primeira tecnologia que todas as empresas precisam, sem exceção, que chama a ferramenta de automação de marketing. Né? Na RD Station, a gente dá o nome de RD Station Marketing. Essa ferramenta, Lucão, ela serve para trabalhar os pilares desde aparecer, captar dados, criar um relacionamento em larga escala, em volume, selecionar quem são as melhores pessoas para se falarem naquele momento e sim aí passar a bola para o comercial ou entregar essa oportunidade de negócio num próximo passo que é a compra através da própria internet. Por mais que Legal. teu ciclo seja curto, todo mundo passa por essa camada que chama jornada de compra. Isso pode acontecer em 10 minutos, como pode acontecer em 10 meses. Né? Então, comprar uma calça num e-commerce é um ciclo de venda. Comprar um imóvel também tem o seu ciclo de venda, mas ambos passam por todas essas etapas. Né? Essa parte é a parte de automação de marketing, RD Station Marketing. Deu para entender bem? Legal. Então, para automação de marketing, o produto da RD é o RD Station Marketing. Exatamente. Legal. O RD Station Marketing, ele tem variações conforme segmentos de negócio? Duas, basicamente, né? A primeira, que é a ferramenta original da RD Station, que é o RD Station Marketing, ele abrange toda e qualquer empresa de todo e qualquer tipo de segmento. Agora, a gente está com muita força esse ano na parte de e-commerce. Então, a gente criou uma versão da RD Station Marketing exclusivo para e-commerce, que é uma ferramenta que tem esse viés um pouquinho diferenciado do inbound marketing original. Legal. O que tem de diferente essa ferramenta? Voltada para e-commerce, de fato. Ela consegue trazer dados mais correlacionados com o mercado de e-commerce. Então, o custo por aquisição de cliente, o ROI, né, o retorno sobre investimento, você consegue entender de qual origem a sua venda tem saído e qual origem não tem dado venda, apenas curiosos no seu site. Você entende o ciclo, carrinho, enfim, toda a linguagem de e-commerce, né, ela foi moldada e adaptada nessa nova versão da ferramenta. Então, hoje a gente pode dizer que a RD Station tem uma ferramenta especialmente exclusiva para e-commerce. Legal.
Se você tem e-commerce, gente, fiquem ligados aí. Acesse o site lá ou pode falar com a gente que temos especialistas nisso. E próximo passo, você falou da automação de marketing. Maravilha. E aí, né, depois desse rolê todo de apareci, captei o dado, trabalhei um aquecimento, que o mercado chama, né, uma nutrição, relacionamento, a gente tem que desembocar essas oportunidades em algum lugar, né? De novo, se é um e-commerce, já tem a ferramenta de marketing, ela mata e resolve por ali. Agora, se você é uma empresa que trabalha mais no B2B ou do que a gente chama no mercado de venda complexa, para tentar tornar didático isso, né? É uma venda de passo a passo, né? Te mando a proposta, te faço uma apresentação do projeto. Quando tem esses próximos passos, você precisa de tal forma ali estar organizado numa ferramenta. E trabalhar no caderninho ou no Excel já era, não funciona mais. Se você não conta com uma tecnologia que ela é viva, onde eu estou rastreando o camarada lá no marketing e esse rastreio está caindo no meu CRM como um acompanhamento de atendimento, aí eu começo a entrar nesse jogo aí num nível mais acima, né? Então o CRM, tentando traduzir aqui, ele basicamente funciona como um Kanban, uma agenda eletrônica, onde vai ter ali todo o passo a passo do que eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo, quando tem uma tarefa para eu retornar o contato, quando eu tenho que mandar uma proposta, quando eu tenho que fazer um follow-up. Então, toda essa organização, ela faz parte de um CRM. Então, se você, por exemplo, né, tem um e-commerce e você vem buscar Eleven, preciso de um CRM. Na verdade, não. Você precisa de uma ferramenta de automação de marketing. Agora, se você é uma imobiliária, se você é uma empresa de SaaS, de tecnologia, que vende com uma proposta um pouco mais completa... Geralmente empresas B2B, né? Geralmente empresa B2B tem essa dinâmica. Agora deixa eu te falar. Recentemente a própria RD lançou um relatório de marketing e vendas e eu fiquei de cara com um dado. 66% das empresas afirmam não ter um processo de vendas bem estruturado. E 51% não utiliza CRM. Cara, é absurdo. Às vezes esse é o nosso dia a dia, né? Então pra gente é muito óbvio, tu tem que ter um processo, tem que ter um CRM. Mas metade ainda não tem. Pra quem que é o CRM? Por que tu acha que as empresas não têm, né? Que tipo de empresa pode ter um CRM? Isso é muito caro? Isso é acessível? Maravilha. Veja que na tua pergunta tem dois dos pilares, na verdade tem três, né? Um é intrínseco, mas os outros dois aparecem ali, que é a empresa não tem um processo muito bem definido e ela não tem a tecnologia, ou seja, eu preciso entender aqui como essa dinâmica desses três elementos vão funcionar bem. Então, por que normalmente uma empresa não tem CRM? Algumas tu deve enfrentar isso, inclusive, tentou implementar um CRM e não deu certo. Muito. Né? Por quê? Aí a gente começa a cavocar e entender a dor, né? O vendedor é o cara raiz, aquele, né? O representante comercial, o cara que não gosta de tecnologia. Mas esse cara, eu aposto meu carro que ele usa o WhatsApp. Ele usa o WhatsApp. Certeza. Então, assim, para esse processo um pouco mais resistente a você ter um controle de um processo numa tecnologia, eu recomendo a nossa terceira tecnologia aqui, que a gente não chegou a falar nela, mas que vem a calhar, que é a parte que a gente chama de Omnichannel, né? Que é uma ferramenta que substitui o WhatsApp, também agrega ali conversa de Instagram, Facebook e tudo mais, e eu acredito que dá para a gente se aprofundar depois sobre isso, né? Mas essa tecnologia, ela faz parte do dia a dia desse vendedor de rua, que está lá no celular, no tablet, lançando tudo que ele precisa, e esse monte de informação, né, esse banco de dados que a gente chama, acaba entregando o ouro, né, para o time de marketing fazer o que precisa ser feito. Então, entenda que marketing e vendas deixou de ser dois setores há muito tempo. Virou um único setor. E esse único setor, ele precisa tramitar a informação o tempo inteiro. Então, se o seu time, né, tem esse vendedor mais raiz, começa pelo Omnichannel, né? E essa informação vai vindo automaticamente para dando uma ferramenta de marketing. Agora, o teu time tem vendedor mais moderno, mais de uma geração atual. Inside sale, vamos dizer. Inside sales, né? Esse novo conceito, pode ter certeza que o CRM ele aumenta de forma significativa o padrão de taxa de conversão que a gente chama, que é de oportunidade para ganhos. A gente começa a entender os porquês a gente não vende e os porquês a gente vende.
para replicar comportamento bom e evitar comportamento ruim. Legal, Vini. Aqui na Elevon, a gente sempre vende um projeto com RD Station Marketing e RD Station CRM, pelo menos. Por quê? Porque faz muito sentido no alinhamento de marketing com vendas. Na minha visão, como é que eles se conversam? O RD Station Marketing, ele entrega um lead qualificado para o CRM no momento certo, na hora certa e com a qualificação correta. Como assim, Lucão? O lead converteu, vamos supor assim, em uma landing page, preencheu os dados do formulário. Com esses dados, a gente já consegue qualificar. Faturamento acima de tantos funcionários, usa uma versão X de um software específico. Se não preencheu esses pré-requisitos, nem encaminha para o comercial. Preencheu o nosso SLA, digamos assim, de qualificação, vai para o CRM e a gente já consegue fazer o RD Station Marketing avisar o vendedor de que chegou essa oportunidade lá. Então, o marketing encaminha para vendas. E vendas, tudo que vendas fizer lá, consegue retornar essa informação para o marketing. Então, se essa negociação avançou para uma proposta, ou se ela foi ganha, ou se ela foi perdida, essa informação volta. E pode ser um evento, uma coisa que aciona uma comunicação. Então, vamos supor, o vendedor fechou o negócio, é uma informação que pode ativar marketing e mandar um e-mail de boas-vindas para um software, digamos assim. Ou para mandar um e-mail de parabéns para alguém que comprou um imóvel de alto padrão. Né? Assim que a gente vende os dois produtos aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje eu tenho a minha empresa, né, com os meus vendedores e eu contrato a Elevon para cuidar da minha performance, né? Ou seja, eu quero vender mais. Legal. E eu me recuso a contratar uma ferramenta. Qual o gap, né? O que eu perco de não aceitar usar uma tecnologia hoje? No fim do dia, você vai estar pagando mais caro pelos teus clientes. E vai estar pagando mais caro pelos leads. Por quê? Porque vai te faltar informação. E informação é a chave do processo. Pô, Vini, tu quer vender mais, tu quer que a gente faça o tráfego pago, gere demanda para você. Sem ferramentas, a gente vai estar dando tiro no escuro. Literalmente. A gente vai estar fazendo uma campanha dentro do Meta ou do Google, vai ter lá uma determinada segmentação, mas a partir do momento que os leads estão convertendo, a gente não vai saber de qual criativo veio, de qual tipo de segmentação a gente fez, qual foi o copy que foi utilizado, a gente vai ficar literalmente no escuro, qual foi a landing page, etc. Essas informações todas as ferramentas da RD Station fornecem. Então, quando entra um lead que converteu, não importa onde, a gente sabe qual foi a origem, a gente consegue saber qual foi o criativo, qual foi o copy que foi escrito naquele criativo, qual foi o canal, se foi LinkedIn, se foi Google, se foi Meta, até se foi Instagram, ou se foi Facebook, ou se for TikTok, enfim. E essa informação é valiosa, porque a gente consegue calcular qual é o custo por lead, ou o custo por uma venda, no caso de um e-commerce, por cada canal, ou por cada anúncio, ou por cada criativo. E aí você vai botar mais dinheiro aonde? No que funciona mais. Então, no fim das contas, se você não quer implementar tecnologia para isso, vai acabar pagando mais caro. E vai ter uma conversão muito menor. Porque você não sabe aonde funciona mais. Sabe que tem uma composição de mercado que eu acho que vem muito a calhar assim, com toda a tua narrativa, né? Que é o tal do Pareto, né? Quando você começa a analisar a tecnologia, você começa a ver que 20% do seu investimento, daquilo que você coloca de mídia paga, né, na internet, gera 80% do faturamento dessa campanha. Os outros 80% normalmente gera muito curioso, gera um volume desnecessário, ele traz muito ruído, muita sujeira na parte da comunicação. E faz parte, né? Mas é importante você trazer esse dado sobre eu conseguir pescar, conseguir entender qual é a fonte originadora da minha venda. E a partir do momento que eu entendo isso, eu concentro a minha energia nesse ambiente, nessa palavra. Não ficando refém de uma mídia paga. Porque eu começo a trabalhar orgânico, a Elevon faz SEO,
Eu começo a trabalhar a Inbound. parte de relacionamento, né? Que a gente Por chama e-mail. de inbound, que é pegar todos os leads que têm esse perfil, mas estão fora do momento de compra. Por que essa estratégia é aplicada, né? Eu querer lead frio, lead que não está pronto para comprar, exatamente para tornar o meu custo de aquisição de cliente mais barato. Então, se eu foco em sair do oceano vermelho, que a gente chama, né? Aquela palavra que todo mundo quer. Eu dei o exemplo de imobiliária, né? De e-commerce. Vamos pegar o exemplo do camarada que compra caneca personalizada. Pô, é fácil. Todo mundo que vende caneca personalizada vai querer qual palavra-chave? Caneca personalizada, Claro. né? Agora, um camarada que tá pensando assim, ó, o que eu faço para reforçar minha marca? Que tipo de brinde eu posso dar no final de ano na minha empresa? Quando eu saio da bolha do eu tô pronto para comprar esse produto e eu venho para uma camada de ainda não decidi, tô entendendo que existe, como fazer, eu venho para uma parte muito mais barata da internet. Então, se a gente consegue colocar um pouco de dinheiro aqui e gerar volume de leads, Exato. e entendendo o perfil de quem compra, eu dou a jornada para ele e diminuo o ciclo de compra dele. Educando. Eu tenho um case bacana, a gente atende alguns colégios e para vender para colégios tem uma época muito específica para nós vendermos projetos para colégio. É quando o colégio faz a campanha de matrículas. A gente precisa iniciar o processo comercial lá com as escolas uns 3 meses antes. E isso é lá por abril, mais ou menos. Durante todo o restante do tempo, a gente faz muita campanha para colégio mesmo assim. A gente faz campanhas educativas, e-books, infográficos e etc. Por quê? Porque a gente está trazendo lead dentro do perfil. Donos, gestores, gerentes de colégios particulares. Quando chega abril, a gente solta uma outra campanha, fundo de funil para essa mesma galera, por e-mail, por WhatsApp e etc. Falando, faça sua campanha de matrícula conosco. Isso é entender da jornada do meu cliente. Né? Eu consigo gerar um lead muito mais barato durante o ano inteiro e na hora de vender, onde todas as agências vão estar gastando uma nota em mídia paga, a gente vai estar conversando com esses leads por e-mail, por WhatsApp, de graça. Então, isso que tu falou é uma estratégia bacana. E para isso, Vini, tem que usar ferramentas. Né? Tem que ter ferramentas de marketing de CRM. E eu separei aqui 5 perguntas para você que é gestor ou dono de negócio, você precisa ter na ponta da língua. Para ter controle, para ter gestão da tua geração de demanda e processo comercial. Vê se tu concorda comigo. Primeira, qual é o volume de negociação que está na mesa hoje do teu time comercial? Volume eu digo em dinheiro, não só em quantas negociações estão ali, quantas potenciais vendas, mas quanto de dinheiro está rolando ali. Você sabe isso? Um CRM informa esse dado, que é super importante. Segundo, pode ser que tenha muita negociação. Quais realmente estão quentes? Quais deveriam estar ali em andamento e quais negociações o teu time comercial deve focar ou o gerente ou o dono tem que entrar no negócio para fechar? E quais estão frias? Quais estão lá abertas à toa? Não deveria estar. Um CRM deveria falar isso. Terceiro ponto. Quais são as principais objeções que os vendedores estão enfrentando? Essa é importantíssima, porque é dever de um gestor criar meios de ajudar o vendedor a quebrar essas objeções. Quarto ponto. Quais são os principais motivos de perda do negócio? Porra, por que meu time comercial está perdendo? Aí vai lá, né? Outros no CRM. É preciso saber isso, é preciso estudar essa informação. E por fim, qual é o canal de aquisição, que é o que a gente estava falando até agora, que mais converte e que converte mais rápido? Porque isso também faz sentido. E até vou adicionar mais uma extra, assim, qual é o ciclo de venda do teu negócio? Quanto tempo leva para fechar? Pô, Lucas, na média meu negócio leva 30 dias para fechar. Beleza, pega todas aquelas negociações que estão há 70 dias, taca fora, meu amigo. Dá um ultimato, porque não vai fechar. Eu acho que se você, gestor, não sabe essas 6 perguntas aqui que eu fiz agora, passou da hora de implementar um CRM e fazer a galera usar. Deixa eu pegar um exemplo para pôr na prática aqui para a galera como funciona isso numa operação
e que benefícios eu consigo extrair desse tanto de dado, de informação que eu tenho. Vamos pensar numa escola, né, tradicional. Eu estudei em escola particular a minha vida inteira. Eu era bolsista, né, era ferrado na infância ali, mas estudava na escola particular. E uma coisa eu tenho em mente, assim, e eu ainda consigo enxergar que não houve evolução nisso na maioria das escolas, que é não ter um time comercial. Normalmente é a secretária que atende, é a menina da recepção que atende. E aí essas pessoas não são treinadas. Muitas vezes, se você pergunta, você gosta de vender matrícula? A pessoa vai dizer que não gosta. E tá tudo bem, ela escolheu outra carreira. Só que ela adapta conforme a necessidade, até porque ela precisa garantir o salário dela o ano inteiro, né? Se não tiver matrícula, não tem dinheiro, não tem trabalho, né? Mas vamos pegar esse caso específico. Quando eu aplico um CRM numa instituição, eu consigo notar alguns comportamentos que fazem com que eu vou aportuguesar uma expressão aqui, eu clusterize dentro da minha escola. Como assim? Você tem 4 secretárias, que é quem está cobrindo essa parte de vendas. Quando você tem um CRM e consegue entender isso, ciclo de venda, quem está vendendo para quem, por qual origem, eu consigo entender o seguinte, que a Maria, ela é muito boa nos leads que vêm mais frios, mais inseguros, mais topo de funil, na linguagem do marketing. Enquanto o João é um cara que ele é melhor no cara que já vem para tomar decisão. Ele dia da visita. Ele é closer, ele é fechador. Por quê? Porque treinaram eles para isso? Não, tá no DNA deles. Então você, como um administrador, a elevam entendendo aqui que tem o grupo A e o grupo B, para quem você vai entregar os leads? Numa roleta, cada um pega um? Não, você pode entregar todos os leads mais topo de funil para Maria e todos os mais quentes para o João. A taxa de conversão da equipe vai aumentar drasticamente só de apertar um parafuso. É simples, né? Apertar um parafuso. É que nem a gente fala, engenheiro estuda, às vezes, 200 anos para lá apertar um parafuso. Mas esse apertar parafuso, ele vem com base em informação de credibilidade, informação real. E não é no caderninho que a gente vai conseguir esse dado, né? É no CRM. E o massa é que dá para automatizar isso, né? Com o RD Station Marketing. Você automatiza essa decisão de leads de topo vem para cá, leads de fundo vem para lá. Exato. Mas já que eu entrei aqui sobre o RD Marketing e automação, na tua opinião, Vini, quais são, no máximo 2, as funcionalidades que mais valem a pena do RD Station Marketing? As 2 que mais valem a pena. Eu vou falar aquilo que me encanta particularmente, tá? A primeira é uma função que chama Lead Tracking. O que essa ferramenta, a gente chama de feature, né? Mas o que essa possibilidade traz para a gente dentro da tecnologia? Uma vez que eu capto o dado de alguém, que seja apenas um e-mail, de um formulário, de um botão de WhatsApp, de um pop-up, enfim, peguei o dado dessa pessoa. A partir desse momento, o RD Station começa a rastrear todo o comportamento dessa pessoa no teu site. Vamos pegar o caso aqui de uma empresa que venda... Eu ia dizer, dá um caso de uso de lead tracking. Muito bom. Vou dar um caso aqui de uma empresa que venda tênis. É o que vem na minha mente agora. Ele vende tênis, né? Então, e-commerce. Um e-commerce, vende tênis. Aí ele tem lá estilo de tênis de skate, estilo sapatênis, estilo tênis mais de, sei lá, social, né? Sapato social. Tem vários tipos, vários modelos e segmentos. O tracking, né, o rastreamento, ele começa a pegar comportamento de cliques. Ou seja... Ó, eu falei muito alto e a placa caiu. Ele começa a pegar rastreamento de cliques, né, de comportamento. Então, se eu vou lá e clico no sapatênis, eu mando uma mensagem para o time de marketing que está por detrás da ferramenta, que o Vinícius demonstrou interesse no sapatênis. A partir do meu comportamento, eu consigo oferecer o quê para o Vinícius? Chinelo? Não, sapatênis. Então, eu passo a ofertar um produto que ele demonstrou interesse. Eu consigo focar minha energia no que faz sentido para o Vinícius. Por mais que ele tenha 32 anos e você pense que ele não usa sapatênis, talvez seja o auge para ele, né? Então, essa é a primeira função, lead tracking, rastreamento de cliques no seu site. Quer falar? Eu ia pedir agora uma do CRM. A do CRM? Vamos para o CRM. Para mim, a melhor função que tem no CRM
é o fato de eu entender em qual etapa eu tenho perdido o cliente por qual motivo. Vou dar um exemplo. Eu estou perdendo muito lead, né, muita oportunidade de venda na etapa avaliação. Por quê? Eu tenho feito perguntas e essas perguntas não têm tido as respostas que eu gostaria. Ou seja, esse lead está sendo desqualificado. Eu estou lá fazendo um diagnóstico, né? Não é nem um diagnóstico, é aquele procedimento médico antes do diagnóstico que chama anamnese. Você vai lá, pergunta um monte de coisa e entende que o cara não tem perfil. Pô, eu preciso entender que eu estou perdendo muito lead aqui ou que eu estou perdendo muito lead em negociação. Por qual motivo? Porque por preço, ou porque ele fechou com a concorrência, ou porque isso, ou porque aquilo. Por que eu gosto mais dessa? Porque eu sou um cara eu sou vendedor há 15 anos. Então, eu me conheço muito bem. Mas como eu faço um volume muito grande de atendimentos, é importante eu saber aonde eu estou errando, para eu poder corrigir e melhorar minha taxa de conversão no final do dia. Então, informação sobre perda. Aonde eu estou perdendo gente e por quê?